Essa umidade que eu faço dentro do forno pode ser feita de duas maneiras. Na aula do pão francês, eu coloquei uma forma. Quando eu liguei o forno, eu coloquei uma forma no chão do forno, né? Abaixo da grade, para pré-aquecer junto com o forno. E aí, antes de eu levar o meu pão para assar, quando ele já estava aquecido o suficiente, eu aqueci uma água e coloquei dentro dessa forma, depois que eu coloquei o pãozinho. Então, vamos lá. Meu pão está no ponto de levar para assar, eu já tenho a minha água fervente. Eu vou colocar o pãozinho dentro do forno, vou jogar a água fervente na forma que está abaixo dos pãezinhos, né, para subir o vapor, e vou imediatamente fechar a porta do forno para manter esse vapor dentro do forno, tá? Para que eu consiga um salto de forno muito bom dos pãezinhos e também para que eu consiga a casquinha crocante característica, né, do pão francês, certo? Então é muito importante você associar essa técnica. Se você não quiser usar uma forma e quiser pulverizar água nas paredes do forno, quando você colocar o seu pãozinho para assar, você também pode. Então, você vai colocar a sua forma de pãozinho e vai pulverizar água nas laterais do forno, que estarão quentes, e assim vai fazer com que a água evapore, mantendo esse vapor dentro do forno quando você fecha imediatamente a porta dele, tá? Algumas dúvidas que surgiram, na verdade foi uma dúvida, né? Que trata sobre o mesmo assunto. Nessa receita, eu deixei a forma com a água durante todo o processo de cocção do pão. Eu não retirei a forma, tá? Muitas pessoas pediram se deveriam retirar, né? Se tem problema deixar, se não tem. Olha só, eu já fiz os testes das duas maneiras, certo? E eu não vi diferença. Então, eu deixo até o final. O que pode acontecer quando você abre o seu forno para retirar essa forma? Já vi pessoas falando para retirar com 15 minutos de forno, né? O problema é que quando eu tenho 15 minutos de forno, o meu pão não está rígido o suficiente, certo? Ele ainda está fazendo os processos químicos dentro dele, já que ele assa com aproximadamente 40 a 45 minutos, correto? Se eu tiver uma corrente de ar no momento que eu abro a porta do forno para retirar a forma de água, o meu pão vai baixar, porque ele não está firme o suficiente, ele não tem suporte para suportar o peso da massa. Então é um risco de você solar o seu pão se você retirar a sua forma antes, né, do tempo necessário ali para acontecerem os processos, para darem suporte para essa massa. Então, uns 30 minutinhos, eu já tenho o suporte formado, já tenho uma gelatinização mais eficiente dos amidos dentro dessa massa. E aí, mesmo assim, se eu tiver um choque térmico, pode acontecer de baixar. Mas as chances de você abrir o forno e o seu pãozinho baixar são menores se você fechar a janela, fechar a porta, não tiver corrente de ar fria, tá bom? Então tem esse risco de você solar o pão caso você abra a porta do forno para retirar essa forma com água com uns 15 minutinhos. Mas se você quiser fazer o teste em casa, fique à vontade para fazer, tá bom? É só minha dica de experiência própria, tá bom?